As Irmãs, de James Joyce. Ele já não tinha chance. Era o terceiro derrame. Noites a fio, eu passei pela casa. Era tempo de férias. E examinei o quadrado iluminado da janela. E noites a fio, eu o vi iluminado da mesma maneira, tênue e regularmente. Se estivesse morto, pensei, eu veria o reflexo das velas na persiana escurecida, porque eu sabia que se devia pôr 2 velas na cabeceira de um morto. Ele tinha me dito muitas vezes, logo, não vou mais ser deste mundo. E eu tinha achado que era bobagem. Agora sabia que era verdade. Toda noite, quando ficava fitando a janela, eu me dizia baixinho a palavra paralisia. Ela sempre soou estranha, como a palavra gnomon no Euclides e a palavra simonia no catequismo. Mas agora me soava como o nome de algum ser malévolo e pecaminoso. Ela me enchia de medo e mesmo assim eu queria me aproximar mais e contemplar seus efeitos fatais. O velho Cotter estava sentado diante da lareira, fumando, quando eu desci para jantar. Enquanto a tia servia o meu cozido, ele disse, como quem retoma um comentário anterior: Não, eu não diria que ele era exatamente, mas tinha algum desvio, tinha alguma coisa esquisita nele. Eu vou te dizer o que eu acho. Começou a chupar o cachimbo, sem dúvida, arrumando as opiniões na cabeça. Velho bobo e chato. Assim de cara, ele era bem interessante, falando de cabeças e de serpentinas. Mas eu logo cansei dele e daquelas histórias sobre a destilaria, que não acabavam mais. Eu tenho aqui a minha teoria, ele disse. Eu acho que ele era um desses casos peculiares, mas é difícil dizer. Começou a chupar de novo o cachimbo, sem dizer qual era a teoria. O meu tio me viu encarando e me disse: Bom, então o chato é que teu amigo foi-se embora. Quem? Eu disse. O padre Flynn. Ele morreu? O Sr. Cotter aqui acabou de contar pra gente. Ele passou ali pela casa. Eu sabia que estava sendo observado, então continuei comendo como se a notícia não tivesse interesse. O tio explicou ao velho Cotter. O menino e ele eram bem chegados. O velho ensinou bastante coisa para ele. Ah, mas ensinou. E dizem que queria muito bem o guri. Deus tenha piedade da alma dele, disse a tia Pia. O velho Cotter me olhou um tempo. Eu sentia que aqueles olhinhos pretos estavam me examinando, mas não ia lhe dar o gostinho de desviar o rosto do prato. Ele voltou ao cachimbo e finalmente cuspiu grosseiro na grade. Eu não ia querer que algum filho meu, ele disse, ficasse de muita conversa com um homem daquele tipo. Como assim, Sr. Cotter?
perguntou a tia. Como assim? Disse o Sr. Cotter. É que faz mal para os meninos. A minha ideia é a seguinte: deixa os guris correrem por aí e brincarem com os guris da idade deles e não ficar... Eu não estou certo, Jack? É o meu princípio também, disse o tio. Ele que aprenda a se defender. É o que eu vivo dizendo aí para esse Rosa Cruz. Faça exercício. Ora, quando eu era menininho, todo santo dia de manhã eu tomava um banho frio, inverno ou verão. E é isso que me dá força hoje. Isso de educação é muito bom e tudo. O Sr. Cotter pode querer um pedacinho daquele pernil de carneiro? Ele acrescentou para a tia. Não, para mim não, disse o velho Cotter. A tia trouxe o prato da arca e largou na mesa. Mas por que o senhor acha que não presta para as crianças? Ela perguntou. Não presta, disse o Sr. Cotter, porque a cabecinha delas é impressionável demais. Quando uma criança vê uma coisa dessas, a senhora sabe, tem um efeito. Entupi a boca de mingau de medo de dar voz à minha raiva. Chato imbecil do nariz vermelho. Era tarde quando eu peguei no sono. Apesar de estar com raiva do velho Cotter, por se referir a mim como uma criança, eu fiquei revirando a cabeça para extrair algum sentido daquelas frases entrecortadas. No escuro do quarto, imaginei que estava vendo de novo o rosto cinza e pesado do paralítico. Puxei os cobertores para cima da cabeça e tentei pensar no Natal. Mas o rosto cinza ainda me seguia e murmurava. E eu entendi que ele desejava confessar alguma coisa. Sentia a minha alma se recolher a alguma região gostosa e má, e lá, mais uma vez, ele estava me esperando. Começou a se confessar comigo numa voz murmurante, e eu fiquei pensando por que o rosto sorria continuamente e por que os lábios estavam tão úmidos de saliva. Mas aí lembrei que ele tinha morrido de paralisia e senti que eu também estava sorrindo bem de leve, como que para absolver o simoníaco do seu pecado. Na manhã seguinte, depois do café, eu fui dar uma olhada na casinha da Great Britain Street. Era uma lojinha discreta, registrada com o vago nome de Armarinho. O armarinho consistia basicamente de galochas de criança e guarda-chuvas, e em dias normais ficava uma placa na janela que dizia: "Recobrimos guarda-chuvas". Agora não se viam placas, pois as persianas estavam baixadas. Um buquê de luto estava atado à maçaneta com fita. 2 mulheres pobres e um mensageiro de telegrama liam o cartão preso ao crepe. Eu também me aproximei e li. 1º de julho, 1895. Reverendo James Flynn, anteriormente da Igreja de Santa Catarina, Meath Street, 65 anos de idade. Descanse em paz.
Ler o cartão me convenceu de que ele estava morto, e foi incômodo perceber que eu estava sem rumo. Se ele não estivesse morto, eu teria subido até o quartinho escuro, atrás da loja, para encontrá-lo sentado na sua poltrona junto da lareira, quase sufocado pelo casacão. Talvez eu chegasse com um pacote de High Toast que a tia mandou para ele, e esse presente o fizesse sair daquele sono pasmado. Era sempre eu quem esvaziava o pacotinho na caixa de rapé, porque as mãos lhe tremiam demais para ele fazer isso sem derramar metade pelo chão. Mesmo quando ele erguia a mão enorme e trêmula até o nariz, umas nuvenzinhas de fumo escorriam por entre os seus dedos e caíam no peito do casaco. Podem ter sido essas chuvas constantes de rapé que deram às suas antigas roupas sacerdotais aquela aparência verde desbotada, pois o lenço vermelho, preto, como sempre, por causa de manchas de rapé de uma semana com que ele tentava varrer os grãos caídos, era praticamente inútil. Eu queria entrar e dar uma olhada nele, mas não tinha coragem de bater. Fui me afastando pelo lado da rua que estava no sol, lendo todos os anúncios teatrais nas vitrines enquanto andava. Achei estranho que nem eu nem o dia parecíamos estar de luto, e me senti até irritado por descobrir em mim uma sensação de liberdade, como se a morte dele tivesse me libertado de alguma coisa. Fiquei espantado com isso porque, como o tio tinha dito na noite anterior, ele tinha me ensinado muito. Tinha estudado no colégio irlandês em Roma e me ensinado a pronunciar latim direito. Tinha me contado histórias das catacumbas e de Napoleão Bonaparte e me explicado o significado das diversas cerimônias da missa e das diferentes vestes que o padre usa. Às vezes, ele se divertia me fazendo perguntas difíceis, perguntando o que a gente devia fazer em certas circunstâncias, ou se esse ou aquele pecado era mortal ou venial, ou só uma imperfeição. As perguntas dele me mostravam o quanto eram complexas e misteriosas certas instituições da Igreja que eu sempre tinha considerado serem os atos mais simples. Os deveres do padre para com a Eucaristia e para com o segredo do confessionário me pareciam tão sérios que me espantava que alguém tivesse achado em si a coragem de enfrentá-los. E eu não me surpreendi quando ele me disse que os pais da igreja tinham escrito livros da grossura do diretório postal e com uma letra tão miudinha quanto a dos anúncios jurídicos no jornal, para elucidar todas aquelas questões complicadas. Muitas vezes, quando pensava nisso, eu não conseguia achar nenhuma resposta, ou só uma bem boba e hesitante, quando então ele sorria e fazia que sim com a cabeça 2 ou 3 vezes. Às vezes, ele me fazia repetir os responsórios da missa, que tinha me feito decorar. E enquanto eu titubeava, ficava sorrindo pensativo e fazendo que sim,
vez por outra metendo imensas pitadas de rapé nas narinas, uma de cada vez. Quando sorria, ele revelava uns dentes enormes e descoloridos e deixava a língua apoiada no lábio inferior, um costume que me deixou incomodado nos primeiros tempos antes de eu o conhecer melhor. Andando ali sob o sol, eu lembrei as palavras do velho Cotter e tentei lembrar o que tinha acontecido depois no sonho. Lembrei que tinha percebido umas cortinas compridas de veludo e uma luminária antiquada que balançava. Parecia que eu tinha estado bem longe, em alguma terra com costumes estranhos, na Pérsia, eu achava, mas não conseguia lembrar o fim do sonho. À tardinha, a minha tia me levou com ela para visitar a casa enlutada. Foi depois do pôr do sol, mas os vidros das casas que davam para o oeste refletiam o ouro velho de uma imensa barragem de nuvens. Neni nos recebeu no átrio e, como não teria ficado bem gritar com ela, a minha tia lhe apertou a mão e só. A velha apontou para cima com o ar interrogativo e, depois de um aceno da minha tia, foi subindo laboriosamente a escadinha estreita à nossa frente, com a cabeça baixa mal ficando acima do nível do corrimão. No primeiro patamar, ela parou e fez sinal para nos encorajar a seguir até a porta aberta do quarto do morto. Minha tia entrou e a velha, ao ver que eu hesitava, começou a me fazer repetidos sinais com a mão, chamando. Fui na pontinha dos pés. O quarto, pela franja rendada da cortininha, se afundava em uma densa luz dourada, em meio à qual as velas lembravam vagas chamas finas. Ele estava no caixão. Neni foi a primeira e nós três nos ajoelhamos ao pé da cama. Eu fingi que estava rezando, mas não conseguia pôr a cabeça em ordem, porque o resmungo da velha me distraía. Percebi como a saia dela estava enganchada toda torta ali atrás e que os saltos dos 2 pés das suas botas estavam gastos só de um lado. E me veio a ideia de que o padre velho estava ali no caixão sorrindo. Mas não. Quando levantamos e fomos até a cabeceira da cama, eu vi que ele não estava sorrindo. Estava ali, solene e copioso, trajado como que para o altar, mãos imensas frouxamente segurando um cálice. Tinha um rosto muito truculento, cinza e gigante, com negras narinas cavernosas e cercado de rala penugem branca. Havia um cheiro pesado no quarto, as flores. Fizemos o sinal da cruz e saímos. Na salinha do térreo encontramos Elisa sentada na poltrona dele, em toda a sua glória. Fui tateando até a minha cadeira de sempre, no canto, enquanto Neni foi até o aparador e pegou um decantador de xerez e umas taças de vinho. Largou essas coisas na mesa e nos convidou a tomar um copinho. Então, quando a irmã pediu, ela serviu os xerez nos copos e os passou para nós. Ela me disse para aceitar umas bolachinhas salgadas também,
mas eu declinei porque achei que ia fazer barulho demais comendo. Ela pareceu um pouco desapontada com a minha recusa e foi silenciosamente até o sofá, onde sentou atrás da irmã. Ninguém falou. Nós todos ficamos olhando a lareira vazia. A tia esperou até Lisa suspirar e aí disse: Enfim, ele foi para um lugar melhor. Elisa suspirou de novo e curvou a cabeça, concordando. A tia correu os dedos pelo pé da taça antes de tomar um golinho. E ele em paz? Ela perguntou. Ah, foi bem tranquilo, dona, disse Elisa. Não deu nem para saber quando foi que ele parou de respirar. Foi uma morte linda, graças a Deus. E tudo? O padre O'Rourke veio falar com ele na terça e deu a unção e preparou e tudo mais. Então ele já sabia? Ele tinha aceitado. Parece mesmo, de olhar para ele, disse a tia. A mulher que a gente chamou para lavar o corpo disse bem isso mesmo. Ela disse que parecia que ele estava dormindo, de tão tranquilo, que ele tinha aceitado. Ninguém podia imaginar que ele ia dar um defunto tão bonito. Verdade mesmo, disse a tia. Ela tomou outro golinho da taça e disse: Bom, senhorita Flynn, mas pelo menos deve ser um alívio saber que vocês fizeram tudo o que podiam por ele. Vocês duas foram muito boas com ele. Foram de verdade. Elisa alisou o vestido nas pernas. Ah, coitadinho do James, ela disse. Deus bem sabe que a gente fez o que podia, assim com a nossa pobreza. A gente não deixou faltar nada para ele enquanto ele estava daquele jeito. Neni encostou a cabeça na almofada do sofá e parecia prestes a cair no sono. Olha, coitadinha da Neni, disse Elisa, olhando para ela. Ela está um trapo. O trabalho que deu para ela e para mim chamar a mulher para lavar o corpo e aí ajeitar na cama e aí o caixão e aí marcar a missa na capela. Não fosse o padre O'Rourke, eu nem sei o que a gente ia ter feito da vida. Foi ele que trouxe esse monte de flor e aqueles 2 candelabros lá da capela e escreveu a notícia para o Freeman's General e cuidou de toda a papelada do cemitério e do seguro do coitadinho do James. Coisa mais simpática, não é? Disse a minha tia. Elisa fechou os olhos e sacudiu a cabeça devagar. Ah, amigo bom é sempre o das antigas, ela disse. No fim das contas, os que dão confiança. Verdade, isso mesmo, disse a minha tia. E eu tenho certeza que agora que ele foi receber a recompensa eterna,
Ele não vai esquecer de vocês e dessa bondade toda com ele. Ah, coitado do James, disse a Lisa. Ele nem dava trabalho. Ele não fazia mais barulho do que está fazendo agora aqui em casa. Ainda assim, eu sei que ele não volta mais e tal e tudo. Quando acabar tudo, é que vocês vão sentir saudade, disse a minha tia. Eu sei, disse a Lisa. Eu não vou mais ficar levando o caldinho de carne para ele, nem a senhora vai ficar mandando o rapé. Ah, coitadinho do James. Ela parou, como se estivesse revivendo o passado, e aí disse mordaz: mas veja bem, eu percebi que tinha alguma coisa esquisita com ele nos últimos tempos. Toda vez que eu chegava com as roupinhas dele, ele estava ali com o breviário largado no chão, afundado na poltrona e de boca aberta. Ela encostou um dedo no nariz e cerrou o senho. Então prosseguiu. Só que mesmo assim ele ficava dizendo que antes de acabar o verão ele ia dar uma volta quando desse um dia bonito, só para ver a nossa casa velha de novo, onde a gente nasceu, todo mundo, lá em Iristown, e que ia levar eu e a Neni com ele. Era só a gente conseguir arrumar uma dessas carruagens que andaram inventando, que não fazem barulho, que o padre O'Rourke disse para ele que agora tem por aí. Essas com as rodas reumáticas, baratinha por um dia só, ele dizia, lá no Johnny Rush, e aí ir os três juntos num domingo de tarde. Ele tinha encasquetado com isso. Coitado do James. Que o Senhor tenha piedade da alma dele, disse a minha tia. Elisa pegou o lencinho e enxugou os olhos com ele. Então ela o guardou de novo no bolso e ficou um tempo olhando a grade vazia sem falar. Ele sempre foi detalhista demais, ela disse. Os deveres do sacerdócio foi demais para ele. E aí tem isso que a vida dele foi, assim, enviesada. Pois é, disse a minha tia. Era um homem desapontado, dava para ver. Um silêncio tomou conta da salinha e, protegido por ele, eu me aproximei da mesa e provei meus xerez, e aí voltei quietinho para minha cadeira no canto. Elisa parecia ter caído numa profunda contemplação. Nós esperamos respeitosamente ela romper o silêncio, e depois de uma longa pausa, ela disse devagar: foi aquele cálice que ele quebrou, foi ali que começou. Claro, eles dizem que tudo bem, que não tinha nada ali dentro, quer dizer. Mas ainda assim, dizem que foi culpa do menino. Mas o coitado do James estava tão nervoso, que Deus tenha misericórdia dele. E foi isso mesmo? Disse a minha tia. Eu ouvi dizer... Elisa fez que sim. Afetou a cabeça dele, ela disse. Depois disso, ele foi ficando cabisbaixo, sem falar com ninguém e andando à toa sozinho.
Aí, uma vez precisaram dele para ir atender uma pessoa de noite e ninguém encontrou ele. Procuraram por tudo mesmo e nem para ver sinal dele. Aí então o funcionário disse para eles tentarem na capela. Aí então eles pegaram a chave e abriram a capela, e o padre O'Rourke e um outro padre lá que estava com eles trouxeram uma lanterna para procurar. E não é que ele estava bem ali mesmo, sentado sozinho no escuro, dentro do confessionário dele, bem acordadinho e meio que rindo baixinho. Ela parou de repente, como quem escuta. Eu também tentei ouvir, mas não havia sons na casa. E eu soube que o velho padre ainda estava lá, deitado no caixão, como quando a gente foi ver, solene e truculento na morte, cálice à toa sobre o peito. Elisa recomeçou, bem acordadinho e meio que rindo. Aí então, claro, que quando eles viram aquilo fez eles pensarem que tinha alguma coisa errada com ele.